Trajetória de Carlos da Silva Prado, um pintor modernista. Foi na cidade de São Paulo que Carlos da Silva Prado nasceu e passou a infância junto com os irmãos mais velhos, Eduardo, Yolanda e Caio. As crianças, junto aos pais, Antonieta e Caio da Silva Prado, moravam na Vila Antonieta, uma mansão localizada no bairro de Higienópolis. Mas as crianças acabavam passando a maior parte do tempo na residência dos avós maternos, a Vila Penteado, o que ocupava o quarteirão delimitado pela Avenida Higienópolis, ruas Maranhão, Sabará e Itambé. O imóvel inspirou Carlos Prado a compor a série de desenhos intitulada Memórias Sem Palavras, de 1954. Da infância, guardava as imagens dos salões e das escadarias grandiosas do casarão, com corrimão de madeira todo trabalhado, mosaico de quadrados claros e escuros. No porão, de janelas gradeadas, ficavam guardados os velhos baús e no quarto da garagem os móveis e objetos em desuso. Os irmãos ficavam aos cuidados de governantas alemãs ou suíças. Em cada uma das obras que compõem o álbum, nota-se a vida de conforto e o luxo da residência, decorada com objetos enormes e provavelmente caros, que não faziam de Carlos uma pessoa feliz. Em quase todos os desenhos, há um menino pequeno representado de costas, observando a cena, nunca conversando com os adultos. Em um dos desenhos, um bebê dorme em um dos quartos da casa e sonha com estátuas que apontam para o seu berço como se o tivessem acusando de algo. Mas quando o guri cresceu, revoltou-se com toda aquela situação. Farto do distanciamento e do luxo excessivo, jogou do alto da escada a imagem de si próprio. Um pouco antes da Revolução Constitucionalista, Carlos Prado, junto com o irmão Caio, fundou a Sociedade de Socorros Mútuos Internacionais, uma organização que tinha por finalidade organizar a solidariedade aos presos políticos. Depois, Carlos e o irmão passaram a militar no PCB, ajudaram a fundar o Clube de Artistas Modernos, uma das primeiras associações culturais paulistas. Sua sede, localizada nos baixos do viaduto Santa Efigênia, no centro, serviu de moradia e abrigou o ateliê de seus 4 fundadores, Flávio de Carvalho, o idealizador da agremiação, de Cavalcante, Antônio Gomide e o próprio Carlos. Grande parte da diretoria era formada por pessoas de origem burguesas e muitos eram familiares, como Paulo Prado e Baby Cerquinho Prado. O CAM misturou em sua programação apresentações de samba e músicas populares em voga. Criou o primeiro curso de pintura cubista, e que foi ministrado por Antônio Gomide, e a exposição de gravuras de Kate Colvitz, seguida de palestra de Mário Pedrosa. No campo das experimentações, realizou a Semana de Artes dos Loucos e das Crianças, ciclo de palestras sobre psiquiatria e eventos que reuniam pessoas ligadas às artes modernas. Eram artistas, amigos, familiares e operários que iam interessados nos debates sobre o socialismo e a União Soviética. Foi com o Teatro da Experiência que o grupo introduziu uma nova linguagem e o uso de recursos cênicos. A obra pictórica de Carlos Prado, da década de 1930, apresenta aspectos do folclore brasileiro, como o campo e a vida bucólica, com ruas de terra e casas baixas, simples e pequenas, sempre ao lado de uma igreja também pequena, que reunia as pessoas quando havia festas populares de tradição ou eventos religiosos, como as procissões e os enterros. O artista representou também os batuques, que reuniam tipos populares tocando e dançando.
2 décadas depois, passou a representar a urbe evoluída, civilizada e que seguia o modelo europeu, mas apresentava sérios problemas de infraestrutura, como a falta de transporte para um enorme contingente de pessoas que diariamente se dirigiam ao centro da cidade para trabalhar ou fazer compras ou ir ao médico, criando sempre filas intermináveis. Enquanto isso, nos bairros periféricos de casas amontoadas, cercadas de varais, repletos de roupas, é que se dava o lazer das crianças, que brincavam na rua. Elas corriam, pulavam cordas, jogavam futebol, soltavam pipas. O maior prêmio ao longo da carreira foi uma menção honrosa recebida no tradicional Terceiro Salão Paulista de Belas Artes em 1935 com a obra Caminho de Cutia. Carlos desenhou ainda Mário de Andrade a lápis, pintou 3 autorretratos, uma série dedicada aos músicos eruditos e naturezas mortas, sendo que uma delas assemelha-se às colagens cubistas, mas sem a decomposição dos objetos. Na década de 70, adotou a técnica da sobreposição de imagens. Carlos não abandonou a figuração nem mesmo em sua breve incursão pelo abstracionismo. Eram figuras assustadoras e complexas, resultando em um emaranhado sem fim. Formado engenheiro arquiteto, Prado projetou e construiu uma casa no Jardim América, que era para ser sua residência, mas foi vendida antes mesmo do término. O projeto dialogava com as residências de Flávio de Carvalho, como devido à janela em curva que lembra os cilindros, os prismas do conjunto da Alameda Lorena e com as linhas retas da casa modernista de Warszawski. Publicou ainda 3 artigos de arquitetura moderna em revistas especializadas, onde defendeu a arquitetura funcional, que deveria considerar os diversos equipamentos do entorno. Sua inspiração vinha dos tipos populares e depois, da década de 80, passou a vir dos seus sonhos. A maior contribuição dele para as artes nacionais foi a representação da rua como cenário da vida e das forças sociais, políticas, econômicas e culturais da cidade.